Com 2 anos de investigação, a Operação Lava Jato já acumula 28 fases, 93 condenações e 65 acordos de delação premiada. Desses, 51 dos investigados estão soltos. No Supremo Tribunal Federal, já foram instaurados 47 inquéritos com 118 mandados de busca e apreensão. Na primeira instância, em Curitiba, são 1.177 procedimentos abertos, com 574 mandados. Já foram devolvidos aos cofres públicos quase 3 bilhões de reais. Neste período, a Lava Jato recebeu críticas e elogios da sociedade. Um dos episódios mais polêmicos foi a condução coercitiva do ex-presidente Lula, quando alguém é obrigado a prestar depoimento. O juiz Sérgio Moro passou a ser visto como uma espécie de herói nacional por uma parcela da população. Ao mesmo tempo, a outra parte afirma que o Brasil está sob um golpe. O cenário de uma possível troca de governo movimenta os bastidores da Lava Jato, que prevê mais obstáculos e novos inimigos nas próximas fases da operação. O procurador de Justiça Deltan Dallagnol já alertou que a Lava Jato pode sofrer tentativas de obstrução porque o número de investigados só aumenta e parte desse grupo está no Congresso. Alguns investigados são cotados para assumir cargos no Poder Executivo. Ele tem afirmado que parlamentares já estariam costurando medidas provisórias para dificultar a punição dos políticos corruptos. Uma ofensiva política está em curso com o objetivo de esvaziar ou abrandar as investigações sobre o esquema de desvios de recursos e pagamento de propinas na Petrobras. Já está em curso, né? Essa reação política, ela aparentemente já está em curso. Leis ou propostas de lei que visam, numa certa medida, tornar mais difícil, por exemplo, a colaboração premiada. E curioso, que cria 2 categorias de réus, né? Coisa que parece que esses defensores da ideia de que o réu preso não possa fazer colaboração premiada não enxergam, porque eu vou tirar direitos do réu. A colaboração premiada, ela tá toda torta a sua compreensão no Brasil. Na verdade, o que ela é? Ela é um instrumento a mais de defesa. O procurador participou de seminário sobre o combate à corrupção em São Paulo, no qual o juiz titular da Lava Jato no Paraná, Sérgio Moro, esteve presente. O procurador se refere ao projeto de autoria do deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, que altera a delação premiada e pune responsáveis por vazamentos de informações sob sigilo. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, já tratou de dar encaminhamento à proposta que sugere uma ampla reforma do Código de Processo Penal. Para resistir ao movimento político, o Ministério Público Federal aposta na aprovação do pacote de 10 medidas contra a corrupção apresentado pelo órgão para reduzir a corrupção pela via legislativa. Esse tipo de ofensiva legislativa já foi vista antes, conta o magistrado italiano Pier Camillo Davigo, integrante da Força Tarefa Mãos Limpas na década de 1990, na qual foi desvelado um esquema de corrupção sistêmica envolvendo empresas e várias esferas da administração pública italiana. A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo Tribunal Federal proíba a Polícia Federal de fechar acordos de colaboração com investigados. Esses acordos estão previstos na lei que regula as chamadas delações premiadas. Mas a Procuradoria afirma que essa é atribuição exclusiva do Ministério Público. No pedido, o procurador Rodrigo Janot defende a validade dos acordos de delação já firmados até o julgamento no Supremo. Informação exclusiva sobre a Operação Lava Jato. A Globo News e o jornal português Sol tiveram acesso a um documento do Ministério Público de Portugal que revela a Odebrecht tentou dificultar as investigações da Força Tarefa no país. Segundo o documento, houve um pedido dos advogados da empreiteira para que a Justiça de Portugal não colaborasse com as investigações da Lava Jato no Brasil. O pedido para a Procuradoria-Geral da República foi feito depois que a Justiça Federal do Paraná enviou uma carta rogatória buscando recolher informações bancárias de investigados na operação. Para convencer as autoridades de Portugal a não colaborar, a defesa afirma que o processo da Lava Jato tem sido conduzido pelas autoridades brasileiras em violação da lei e de princípios fundamentais e de ordem pública do Estado português. A defesa cita como exemplo as delações premiadas, instrumento que não existe em Portugal. Os advogados da empreiteira afirmam ainda que os acordos são negociados mediante a instrumentalização da prisão preventiva como coação. No mesmo documento, a defesa da Odebrecht critica o juiz Sérgio Moro, afirmando que as intervenções do juiz que conduz o processo deixam dúvidas sérias sobre a sua imparcialidade, independência e isenção. A Procuradoria-Geral da República de Portugal negou o pedido da Odebrecht, afirmando que as autoridades portuguesas não estão legitimadas a empreender uma sindicância dos atos processuais praticados no processo penal pendente no Brasil.
eu fiquei pensando, e o discurso da Odebrecht é o mesmo discurso da presidente Dilma Rousseff, de que tem um golpe aqui no Brasil, né? As instituições brasileiras estão golpeando a democracia brasileira. Porque foi isso que a Odebrecht estava dizendo, né? Que o juiz Sérgio Moro extrapola, que a delação premiada é uma coação, quer dizer, as instituições brasileiras estão sendo denegridas no exterior, a democracia brasileira. Agora, a Odebrecht sempre, lembrando lá atrás, a Odebrecht foi a última empreiteira que caiu aí na rede da Lava Jato. E ela se achava muito protegida porque tinha uma rede muito grande no exterior, 100 e tantas empresas no exterior, na Europa, aqui na América Latina, nos Estados Unidos e nas Ilhas Caimã, sei lá onde. Então, se sentia protegida porque era tudo muito pulverizado. Mas hoje, Sérgio, as investigações, o mundo é global e as investigações também são globais, né? Hoje é muito difícil a Odebrecht mandar um documento desse ou para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou para o Uruguai, aqui pertinho, e isso ficar ali num âmbito fechado, né? Existe uma conexão muito grande, que foi um fator, aliás, decisivo para esse resultado fantástico da Lava Jato, uma conexão entre as polícias dos países, entre os ministérios públicos dos países, existe muito protocolo de cooperação, né? Então, olha, aquelas velhas práticas estão todas sucumbindo a um processo que avança muito e que, em vez de ser um golpe contra a democracia, eu diria que é o oposto, que é uma vitória da democracia. Sérgio. O juiz Sérgio Moro participou agora à noite em Curitiba de um fórum sobre corrupção e competitividade. Ele disse que a corrupção no Brasil é sistêmica e defendeu que as apurações da Lava Jato não sejam varridas para baixo do tapete. Não estamos em guerra com ninguém, mas admitamos que estamos numa situação difícil. Eu fico consternado com esses dados de recessão, fico consternado com esses dados de desemprego, fico preocupado quando pontualmente alguém diz que essas investigações podem ter alguma influência nisso, como que sugerindo que talvez tenha sido longe demais. Mas eu diria aos senhores e senhoras, nós temos duas alternativas diante desse quadro de corrupção sistêmica. Nós podemos fazer como muitos querem, varrer isso para debaixo do tapete, esquecermos que nós temos esse problema, ou nós podemos enfrentá-los com as nossas instituições, com a opinião pública, com o apoio popular, com a participação dos senhores e das senhoras, com o desenvolvimento de uma nova cultura no âmbito da iniciativa privada e empresarial. Se nós escolhermos varrer isso para debaixo do tapete, daqui a 10 anos nós estaremos enfrentando uma crise pior. Isso tem um impacto muito severo, além do próprio impacto, como disse, na nossa autoestima e na nossa democracia. Em palestra na Universidade de Chicago, o juiz Sérgio Moro negou a condição de ídolo nacional. Disse que o seu trabalho vem sendo erroneamente desqualificado pelos críticos e advertiu que a reação política à Operação Lava Jato pode ser prejudicial ao país. A expectativa do magistrado é de que o grosso do trabalho na 13ª Vara Criminal em Curitiba seja concluído até dezembro. Caso isso se confirme, o país estaria diante das últimas fases da operação, sob autorização do juiz. Os autos do processo seriam remetidos às instâncias superiores e, a partir de 2017, novas fases seriam realizadas apenas com a autorização do Supremo Tribunal Federal, onde estão sendo processadas as autoridades com foro privilegiado, ministros de Estado, deputados federais e senadores. Já o trabalho de Moro estaria encerrado, conforme ele confidenciou a interlocutores na Universidade de Chicago, onde foi convidado a proferir uma palestra à Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior, a Brasa. Moro disse que a sua única pretensão ao final desse caso é tirar longas férias. Bom, eu fiquei particularmente tocado a ver o casal
Rosângela Wolff Moro e Sérgio Moro serem homenageados como as personalidades mais influentes do mundo pela revista Time. Fiquei emocionado de ver no Facebook as fotos dos dois vestidos de gala no jantar da Time para as pessoas mais influentes desse planeta. Bom, só que o que a revista Time não sabe é que tudo o que o juiz Moro implementou nesse país, a duras penas, com toda a equipe da Lava Jato, acaba sendo jogado para o fundo do baú pela mesma Câmara que se diz proba. Eu estou falando do seguinte, foram entregues aos parlamentares, no dia 29 de março, 2 milhões de assinaturas subscrevendo aquela campanha do pessoal da Lava Jato, dos procuradores do Dr. Moro, chamado 10 medidas contra a corrupção. Eu vou te explicar. As 10 medidas contra a corrupção reuniam 20 propostas de alterações legislativas que visam aprimorar a legislação brasileira no combate à corrupção. Eles estão buscando, entre outros ajustes, criminalização de enriquecimento ilícito, aumento de penas para crime hediondo, para corrupção de altos valores, mais rapidez, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ou seja, quando vencem os prazos e a pessoa acaba se safando da justiça, e responsabilização dos partidos políticos e criminalização do sistema de Caixa 2. Tudo isso recebeu do brasileiro 2 milhões de assinaturas. Bom, e o procurador Deltan Dallagnol foi entregar isso no Congresso, no dia 29 de março. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o Congresso engavetou isso. As 10 medidas contra a corrupção foram engavetadas. E os 2 milhões de pessoas que assinaram isso sabem que o esquema do Petrolão desviou do dinheiro da viúva 25,1 bilhões de reais. A campanha 10 medidas contra a corrupção, que conta com mais de 2 milhões de assinaturas, é um projeto de iniciativa popular e depende muito da pressão da população para que seja aprovada, pois ataca diretamente os maiores beneficiários da corrupção: os políticos. A primeira coisa é uma nota divulgada pelo Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Deltan Dallagnol soltou uma nota, não sei em que contexto, remetendo a votação na Câmara do impeachment, e disse o seguinte: ontem o Brasil parou para assistir à votação do Congresso sobre o impeachment da Presidente da República. E aí é que veio o que interessa. A decisão não afeta a Lava Jato, que é uma investigação técnica, imparcial e apartidária. E continua: é importante ter em mente, contudo, que qualquer que seja a decisão, a Lava Jato continuará tendo muitos inimigos, cujo número cresce a cada dia em que o número de investigados aumenta. Continuará a ser atacada a Lava Jato de modo ostensivo ou sorrateiro, e nossa única proteção é a sociedade.